E aí, pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo ao Semiose Podcast. Estamos começando mais um episódio aqui. Está ao meu lado o grande, não é apenas um adjetivo, é literalmente o grande Luan Matheus. E aí? Salve, salve, galera. Só porque eu tenho 1,90, É uma mas característica. Você também é grande, cara. Você tem quase a minha... Você não tem minha altura? Não, Um pouquinho tem menos. 84. 6 centímetros, pô. Depende, aí tem que colocar um tênis, Ah, um salto. Tênis com salto. É, aqueles de Polini, aqueles sapatos... Polini? Já ouviu de Mano. Polini? Era um sapato para pessoas mais baixas, aí colocava tipo um degrauzinho assim, a pessoa ficava um pouquinho mais alta. Ah, é? É, porque homem baixo sofre, né? Infelizmente. Por quê? A mulher, né? Tipo, na balada assim, elas preferem ficar maior, né? Ah, é? É. Não sabia disso, não. Ah, você não usou dessa Eu não altura usei como... dessa altura. Caramba, Droga, agora eu vacilou. sou Agora casado, você é agora não casado. dá. É, Que mano. vacilo, hein? Nossa, eu não sabia dessa técnica. Tem que... É. Enfim, você que é baixinho, você é alto, não interessa. Curta o Semiose aí. Você pode deixar o like se você tá assistindo no YouTube. Se você tá ouvindo e assistindo no Spotify também, na Apple, na Amazon, ajuda aí a gente, adiciona na sua playlist, se inscreva no canal também no YouTube, a gente tem o Instagram para você seguir, estamos começando lá também o LinkedIn, então pode seguir a gente nas outras redes sociais também. E faça a pirâmide do bem, né? A corrente aí maravilhosa que é você pegar o link desse episódio e compartilhar com mais 2 pessoas e pedir carinhosamente para essas 2 pessoas compartilhar com mais 2 pessoas. E aí você faz essa corrente aí onde você vai estar colaborando e contribuindo para cada vez mais a gente crie conteúdos maravilhosos como esse, né, David? É, caramba, maravilhoso. São maravilhosos, pô. E uma das coisas características de ser maravilhoso o episódio é que a gente está fazendo no estúdio de quem? Da PM3. Com uma super parceria que a gente tem com essa galera aí e que você, inclusive, tem desconto nos cursos através do desconto do cupom do David. Isso, tem um link aqui na descrição do curso de PD, de Product Design, a formação aqui da PM3 de Design, e aí você pode utilizar o cupom DavidArt. Então, utiliza o link, utiliza o cupom, e aí você vai aprender comigo e com os outros professores aqui na formação da PM3, beleza? E Tem uns outros links também na descrição aí, de outros parceiros e outras coisas úteis para você. Olha, que legal. Inclusive, agradecer aí o Yuri e o Vini aqui por estar operando os equipamentos para que esse episódio acontecesse. Porque vocês acham que é mágica, mas não. Tem gente aqui atrás, trabalhando, clicando nos botões, tirando foto para que toda essa bagaça funcione. É, não é feitiçaria, é tecnologia. É tecnologia. E quem que é o nosso convidado de hoje, David? O nosso convidado de hoje vai falar de um assunto aí que eu acho que todo mundo já ouviu. Todo mundo que trabalha com produto já ouviu, né? Mas eu vou deixar ele falar melhor, porque ele que entende do assunto, que é o especialista, que é o Igor dos Anjos. E aí, Igor, tudo bom? E aí, David? E aí, tudo bem, Luan? Salve, salve, mano. Cara, beleza? que honra estar aqui hoje com vocês, cara. Ô, Eu assisto já o podcast de vocês há um tempão e falava assim, pô, um dia eu vou lá. E chegou o dia. E falando da altura, né? A gente já se conhece, né, Luan, há um tempinho. Sim. Né, mas só online, né? Só verdade. Eu não sabia que esse cara era tão alto assim. Pô, eu tava conversando com ele olhando pra cima ali, o cara grandão, pô. Mas legal, pessoal. Prazer, cara, estar aqui com vocês hoje. E eu sou o Igor, né? E vamos falar um pouquinho da jornada lá? Não. Só se apresentar? Não. Quem que é o Igor, né? primeiro se Quem que é o apresenta. Igor dos Anjos. Não, Você veio dos céus? Como que é? Você deve ter ouvido muito essa piadinha, Muito, né, mano? sempre. Acho que essa E eu gosto dessas piadas sem graça de tiozão, né, cara? Tem, inclusive, não foi piada, aconteceu mesmo, né? Eu sou do Rio, né? Vou me apresentar aqui daqui a pouquinho, mas eu vim do Rio e lá no Rio, cara, não tinha ainda muito iFood, essas coisas, né? Para poder pedir pizza, tinha que fazer um cadastro. E eu morava, o nome da rua que eu morava era Caminho do Paraíso. Mentira. É sério. Igor dos Anjos do Caminho do Paraíso. E na hora de fazer o cadastro, cara. né? Eu falando lá, o cara perguntou, qual o seu nome, por favor? É o Igor dos Anjos. Aí o cara falou, qual o endereço? Aí o Caminho do Paraíso. Aí o cara falou, meu irmão, eu tô trabalhando aqui, cara, tô ocupado. Só falta você falar quem vai pagar a conta agora é Deus, né? Sério, isso é real. Sério, real. Rapaz. Muito bom, cara. Mas muito é isso, então legal. Cara, eu sou o Igor, né? O Igor dos Anjos. Tô atuando aí nesse segmento de Design Sprint. Design Sprint desde 2020, né? Hoje atuo lá participo, né, ativamente lá na comunidade internacional e trouxe a comunidade para o Brasil. Então abrimos aí, né, inauguramos ano passado a comunidade brasileira. E é isso, a gente vai bater um papo aí, falar um pouquinho sobre o Design Sprint, né, a realidade lá fora, né, como é que funciona, Vale do Silício, Europa, e como que a gente implementa isso aqui na realidade do empreendedor brasileiro. Então, estou desde 2020 aí dentro desse segmento.
Mas aí, como que você começou no design? Antes de você encaixar aí o design sprint? Ou uma coisa veio com a outra, assim? Não, aí a história é longa, hein? Mas cara, a minha jornada começa, né? O meu background profissional é marketing digital. Né? Marketing digital que eu falo, construção de site, na verdade, né? Então, não vou revelar aqui a minha idade, né? Os cabelos brancos já falam um pouco aqui, mas eu tive uma agência, cara, lá no Rio, em 2010. Olha só, tem muito tempo já isso. E lá, basicamente, comecei construindo site, né? Então, fazia site, né, para as empresas, pequenas empresas lá da minha cidade, né, cidade interior lá do Rio. E foi legal lá que eu tive uma sacada, né? E lá já começou essa parte de criatividade, né, inovação, né? Então, fui a primeira agência lá, a minha agência foi a primeira agência lá da minha cidade. Então, qual cidade? Desculpe. Itaguaí, cara. Lá, na verdade, eu sou de Mangaratiba, né? Que ficou conhecido porque o Neymar tem uma casa lá agora, né? Que construiu um lago lá, não foi? Um lago, então é lá que ele construiu aquele lago polêmico que fechou lá, e tudo. É de lá. Minha família é toda de lá. Sou nascido lá, né? Fiquei lá até os 18 anos. Aí depois mudei para a cidade vizinha, né? Aí onde abri lá, né, a minha agência em 2010. E foi interessante porque, assim, eu fazia site, basicamente, mas eu precisava ter um diferencial, né? Então, né, falar sobre estratégia, né? Então, a primeira sacada ali foi na época, né? Lá em 2010, pegar aquelas páginas amarelas. A maioria do pessoal que está assistindo aqui nem lembra disso, né? Mas era onde tinha os contatos. Ah, não, o pessoal lembra. Até tem um pessoal mais velho aqui que acompanha a gente. Tem old school também? Tem, não. Eu acho que o pessoal fica na casa dos 30 que acompanha a gente, viu? Se for ver as estatísticas lá, fica na casa dos 30. Na casa dos 30, na casa dos 30, 40. Então ela vai lembrar. Então, o que eu fiz? Peguei as páginas amarelas, fui lá no capítulo ali da minha cidade, né? E lá na lista amarela tinha as empresas em destaque, que eram as que pagavam mais, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei todo aquele catálogo e criei um site da minha cidade, o portal de negócios da minha cidade. Então, eu só coloquei os contatos, né? Então, lá a pessoa queria achar o contato de uma sapataria. Ia lá no portal e encontrava e ligava para a sapataria, né? E a sacada foi o seguinte, peguei essas empresas em destaque e eu criei o site delas. Né? Então, eu tinha lá a formação, né? Fiz a formação na Infinet, né? Que era a maior instituição lá na época, não sei como é que está hoje, mas eles hoje têm MBA, né? Então, eu tenho lá a formação Micromedia, cara. A gente estava até conversando nos bastidores aqui, né? Olha como é que é antigo isso. Então, era lá o Dreamweaver, Fireworks e Flash, né? Sim. E então, para quem não sabe, né, a Adobe depois comprou a Macromedia e depois virou dona do Flash, do Dreamweaver e do Fireworks. Fireworks. O Flash até acabou, né, hoje. O Fireworks eu acho que também acabou. Acho que o Dreamweaver também acabou com tudo, praticamente. Não existem. Ainda tem, né, mas... O Flash eu acho que mudou de nome. O Dreamweaver existe, mas caiu em desuso, né, comparado com o que a gente utilizava. A gente fazia muito site por ele. E o Fireworks aí sim, acabou infelizmente. Né? Cara, foi o erro da Adobe. Cara, o Fireworks... Eu amava ele para exportar hoje usa muito SVG, né? Mas na época a gente não tinha esse... Talvez tinha, mas a galera não usava, não sei. Não sei quando surgiu o SVG, enfim. E a gente precisava fazer fundo transparente. Só que deixar o site leve. Isso. E o Fireworks tinha um algoritmo que eu não sei o que eles faziam, que você conseguia baixar o peso da imagem e deixar uma qualidade fenomenal, onde você conseguia construir o site e falava, cara, eu amava ele para exportar PNG transparente, cara, porque ele deixava realmente a imagem leve com uma qualidade boa. E os outros algoritmos, o próprio Photoshop, não conseguia fazer. Não fazia. E era legal que nessa época lá a gente pegava o Fireworks, né, a gente criava mesmo o layout, né, do site, né, fazia ali, né, o wireframe, depois jogava, né, fazia mesmo o site final, né? Ou seja, o protótipo de alta fidelidade ali, e a gente fazia os slices, né? Não sei se vocês lembram disso. Ia né? cortando. Ele já cortava e já deixava a imagem com fundo transparente para jogar no Dreamweaver e subir o site, né? Era muito legal. Então, o que eu fiz? Peguei lá as páginas amarelas, era só eu, né? Eu fazia sozinho. As empresas em destaque e criei o site delas. E aí eu ligava para as outras empresas, por exemplo, peguei lá a maior padaria da cidade, né, que estava em destaque, né, criei o site, aí ligava para as concorrentes dela e falava assim, pô, a gente está aqui com o portal, né, sou aqui da empresa tal e estou aqui com o portal da cidade. Caramba. E foi uma maior sacada. Carioca é fogo, né? Caramba. Os contatos já estão lá. Aí, pô, mas legal e tal, mas ó, é legal você fazer o site, né, que a gente tem um botão ali que cai no teu site. Aí a pessoa falava, mas site eu não quero, mas por que eu vou ter que ter um site? Eu falei, pô, teu concorrente está lá, a padaria tal já está lá. E o cara falava, então eu quero também, né? Então, assim, cara, foi muito legal. A gente teve um crescimento muito rápido lá na cidade, né?
Aí todo mundo queria fazer site, então ficou aquele movimento ali na cidade. Foi muito legal essa experiência. E ali foi praticamente a minha primeira experiência com design mesmo, né? Mais efetivo, foi ali. Eu começo a minha jornada um pouco antes disso, né? No tempo ainda dos provedores de internet, né? Que a gente tinha que conectar na internet através de um provedor. Tinha lá a AOL, BOL, né? A AOL vinha o CDzinho, né? O CDzinho para instalar no computador. Então, chegou um provedor lá na minha cidade e eu tinha feito um curso na escola de HTML. E eu era doido para colocar aquilo em prática, né? E quando chegou lá o provedor, abriu o processo seletivo. E aí eu fui fazer o processo seletivo para ser o webmaster. Lembra disso? Cara, o meu sonho era ser webmaster. Porque o master, né? Parece que dá um peso no webmaster, né? E aí o meu sonho, cara, era ser webmaster, né? E fui lá fazer o processo seletivo, só que eu sempre fui muito comunicativo, né? Até chegando nesse ponto do Design Sprint, a gente vai falar um pouquinho depois, né? De eu trazer a comunidade para cá, é tudo muito por conta disso, né? E aí, no processo seletivo, lá na entrevista, cara, por eu falar muito, o cara me colocou no suporte. Então, eu não virei o webmaster que eu queria, né? Tinha as 2 vagas, e me colocou no suporte. E eu, cara, queria uma oportunidade para criar site, né? Eu ficava olhando lá para a sala do webmaster, né? Falava, cara, eu quero estar lá, né? Não era para eu estar aqui fazendo suporte, né? Que não é uma área que eu gosto. E aí, eu sei que um dia o designer, ele faltou. E aí, o dono da empresa lá chegou e falou, pô, Igor, e agora, né? O cara não tá aí, a gente tem que fazer uma atualização no site e tal. Eu falei, cara, eu sei fazer. Ele falou, você sabe? Eu falei, sei. Fui lá, fiz. E acabou que o cara tinha faltado, né? O webmaster dele para ir para uma outra empresa. Ele estava no outro processo seletivo para ir, não tinha avisado a ele. E acabou que o cara saiu e eu fiquei no lugar dele. Eu achei interessante, né? Ali comecei a trabalhar como webmaster e aí dali que criei essa paixão para montar a minha agência. Sim, né? sim, aí entendi. montei lá a agência. E aí da agência, né? A agência foi o seguinte, da agência eu, na minha graduação ainda, né? Eu sou graduado em administração, então assim, eu não sou um designer de carreira, né? Eu era lá na graduação, né? No projeto lá de conclusão de curso, né, no TCC, Sim. eu queria aproveitar um pouco da experiência que eu tinha adquirido na agência. E aí eu criei um método lá, né, um framework, né, eu sempre gostei muito de framework, deixar as coisas mais fáceis, né, de fácil implementação. E eu criei um modelinho lá de 5 passos para qualquer empreendedor colocar o seu negócio no digital usando dispositivos móveis. Aí esse foi o meu trabalho de conclusão de curso. E o pessoal da faculdade gostou muito. E aí, um dia, o reitor da faculdade, Jorge Marum, professor Jorge Marum, ele me chamou e falou, pô, Igor, o pessoal está gostando muito do teu material aqui, tem até professor usando já para dar aula. A gente queria publicar um livro disso. O que você acha? Aí eu falei, Marum, você tá louco, né? Não fazia sentido nenhum para mim, né? E fui na dele, porque eu era muito amigo dele, né? Ele mandou lá o mailing, né, para algumas editoras e, para minha surpresa, na primeira semana, a editora Autografia, lá do Rio, ela retornou e publicou meu livro, isso em 2019. Aí vim para cá, para São Paulo, para poder expandir esse negócio, né? Comecei a fazer palestra, workshop, e divulgando o livro e vim parar em São Paulo, interior de São Paulo. O livro tá aí, ainda tá publicado, as pessoas podem adquirir? Tá lá, consegue, acho que através lá da autografia, né? Eu não renovei o contrato com eles, né? Porque agora como eu migrei de carreira, né? Não fez mais sentido e pela atualização constante também, né? Eu peguei artigos lá de 2015 e o livro foi publicado em 2019, né? E aí já estava muito defasado ali, né? O conteúdo, e aí eu não via possibilidade de dar continuidade nisso, né? E até por eu ter migrado de carreira também quando eu cheguei aqui em São Paulo. E aí, mas dá para comprar lá. É Mobilizando o nome do livro. Jogar meu nome lá também, né? Da hora. Porque é mobilizar as pessoas através do mobile, né? Ali. Então, que ano que foi? Foi 2019. Cara, que legal. Janeiro de 2019. E aí foi pauleira, assim, eu e minha esposa, né, a gente começou a fazer muita coisa, cara, participar de muito evento lá no Rio, palestra, né, foi bem intenso 2019 pra gente. Pô, e que nem você estava comentando, então sua esposa também é da área de design. Ela é designer, ela trabalha com motion design, né, ela tem a agência dela lá, que é a Prisma, né, Prisma Design, Prisma Design Art, @Prisma Design Art. E ela hoje é especialista. Pô, você não me fala, os ouros você guarda, então, você não me falou, tem que trazer ela também, pô, pra gravar lá, gravar nos pitacos, no papo, no semiose, pô, você vê, não conta segredos, né? Já, olha só. Designer, cara, faz muito legal, cara, faz muito bem, assim, não é porque minha esposa vai ser falar, né? Mas, cara, os vídeos dela estão ficando cada vez melhores, assim, né? E hoje ela tá lá trabalhando em parceria com uma agência, né? Então ela tá fazendo mídia indoor também, assim, sabe? Tá muito legal o trabalho dela. Acho que ela vai gostar de vir aqui com vocês, participar um dia. Boa.
Então, foi intenso, assim, 2019 foi uma loucura, né? Palestra, e a gente já sentiu no coração de vir para São Paulo, né? E aí chegamos aqui em fevereiro de 2020. E aí o que veio logo depois? Pandemia, cara. E aí o primeiro erro que a gente percebeu foi que a gente falava do digital, mas a gente não tinha uma estrutura digital. Então a gente fazia todo o acompanhamento, consultoria, palestra, workshops, tudo presencial. E aí quando veio a pandemia, a gente teve que dar uma parada ali, repensar o negócio. Né? Foi aí que apareceu a oportunidade lá de um programa, né, de inovação do Sebrae, que eu assim, me identifiquei muito com esse programa. E eu falei, cara, vou tentar entrar nesse programa para ver o que acontece. Né? E aí foi muito interessante, porque o primeiro treinamento, né, acabou que eu entrei, era um processo lá para poder entrar, né, bem complexo. E eu entrei e tinha que fazer um treinamento. E o primeiro treinamento que eu fui fazer era de Design Sprint. E como eu sempre gostei muito de framework, eu falei, cara, que material, que ferramenta fantástica, assim, sabe? Mudou totalmente o meu conceito. Eu falei, cara, muito legal. Eu queria pegar essa habilidade, esse conhecimento que eu tive, né, em 2019, de eventos, palestras e utilizar esse framework aqui. Aí foi assim que eu entrei no Design Sprint. Boa. E aí, desde então, você tem se especializado participando de comunidade para fortalecer e mostrar mais essa... Eu posso dizer que é uma abordagem, o Design Sprint? Você vai explicar aí, né? A gente vai perguntar o que é, mas fomentar mais a prática aqui do Design Sprint para a galera de produto, de design. Eu gosto de chamar de metodologia. Metodologia? É uma metodologia que a gente aplica para validação de ideias, né? Resolução de problemas, né? Em um curto espaço de tempo. Então, é método ou metodologia, né? É uma ferramenta muito legal, cara, muito legal. A gente vai falar um pouquinho dela aqui, mas como que eu cheguei lá na comunidade, né? Acabei que eu fui fazendo as formações, né? Os treinamentos ali, e um dos treinamentos me deu acesso à comunidade internacional, que o Jake Knapp criou, né? O Jake Knapp é o autor do método, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ele também, mas é a comunidade oficial lá, né? Então, eu comecei a participar com eles, né? E aí, levando boas práticas, né? Como que eu aplicava o Design Sprint aqui, então a gente fazia lá, não era bem artigo, né? Mas a gente tinha lá um canal onde a gente conseguia compartilhar boas práticas, né? E a gente fazia os meetups lá também, né? De 15 em 15 dias, e era muito legal, assim. E mais uma vez, por conta da minha facilidade de comunicação, né? Acabou que eu fui fazendo amizade ali com bastante gente lá, né? Comunidade muito legal. Aí tem o Steph Cruchon, que virou um grande amigo meu, que ele é lá da Suíça, né? O próprio Jake Knapp, né? O John Zeretsky também, a Brittany Bowering, né? Então, a Sabrina também, Gorelite. Tem uma galera legal lá que por essa minha maneira de me comunicar, né? Um brasileiro doido lá, né? Falando um monte de coisa, assim, foi bem legal. A gente se aproximou lá do pessoal. E aí, com isso, eu tive a oportunidade de trazer a comunidade aqui para o Brasil, que a gente vai falar dela daqui a pouquinho também. Bom, o que é Design Sprint, para a galera que não sabe, que está viajando às vezes? Muito bom. Eu acho que a galera sabe, em suma, né? O pessoal... muita gente comprou o livro. O livro assim, azul. Em 2020, começou a ter muito, quando começou a ter mais falar sobre design, muito se falou de Design Sprint. Sim. Mas ao longo do caminho eu percebi que foi meio que morrendo, Isso, assim, tipo, isso. não vejo mais tanto a galera fomentar a discussão disso. Será que é porque no dia a dia da correria é mais difícil de você parar, porque... Na abordagem, no método, é que você tem que pegar 5 dias ali, né, uma semana, todo dia, durante o dia inteiro ali, esses 5 dias, meio que trancar numa sala, trabalhar, para depois, no último dia, você ter ali um protótipo daquilo que você quer validar, você ver se vai funcionar e depois, na outra semana, volta para rodar de fato, ou enfim, cria um plano ali para poder avançar com aquilo. E no dia a dia a gente sabe que às vezes não tem como, cara. Será que é por conta disso? Como que você... até ajuda a galera a, tipo, olhar para isso e falar, como é que aplica, cara? Porque eu não consigo, às vezes, tangibilizar, assim, de fato, sabe? Cara, excelente pergunta. Não, mas vamos por parte aí. Primeiro que... primeiro, não perde essa pergunta. Não perde essa pergunta. Primeiro que é Design Sprint e depois esse complemento dele aí. Então, muito legal. O Design Sprint, ele nasceu lá em 2010, né? Na verdade, o Jake Knapp, né? Ele é um designer, né? Ele trabalhou na Microsoft, trabalhou na Oakley, né? De óculos. Ele não trabalha no Google. E ele foi pro Google. O método nasceu dentro do Google. Né? Mas ele antes, né? Ele trabalhou num projeto chamado Encarta, né? Que foi 2001 esse projeto, né? Ele liderou uma equipe lá dentro da Microsoft, que era, na verdade, uma enciclopédia, né, digital que eles queriam colocar dentro de um CD, né? CD-ROM. A gente lá em 2001 não tinha tanto, né? O advento da internet, assim como hoje, né?
Então, era um projeto de colocar uma enciclopédia dentro do CD-ROM, né? E aí, ele viu que estava demorando muito mais do que ele gostaria, né? Ele esperava acelerar esse processo. E no meio do caminho, né, ali em 2006, surge uma empresa online que acaba com o projeto dele, né? Empresa, né, hoje colaborativa. Aí. Qual é a enciclopédia colaborativa, né? A Wikipedia, né? Nasceu ali, cara, e acabou com o projeto. Aí ele ficou, assim, muito chateado, muito triste com isso, né? E aí ele saiu até da Microsoft por conta disso e ele vai para o Google, né? Trabalhar no Google. E ele lá dentro do Google, ele começa a trabalhar no projeto do Google Hangouts, né? Que é hoje o nosso Google Meet, né? E ele estava passando pelo mesmo processo. Ele via que era demorado, né? Demorava mais do que ele gostaria. E ele pensou, cara, preciso inventar algo mais rápido, né? Pegar o que tem de melhor hoje no design. Então, o Design Sprint, né? Ele é um método, né? Hoje, uma metodologia derivada do Design Thinking. Né? O Design Thinking, se deixar, a gente fica um ano, né, com ele ali, validando as ideias, né? Então, ele queria algo mais rápido, né? Então, ele pegou o Design Thinking, né? Outras ferramentas, né? Tem ferramentas lá da Procter & Gamble, tem Kanban, né? Tem algumas coisas nesse sentido. E ele pegou o melhor que tinha ali no momento e começou a modelar um framework ali mais fácil, né? Para a gente poder validar essas ideias ali de uma maneira mais fácil, rodar os projetos mais rápido, né? Então, ele fez isso. E ele começou a testar com essa equipe do Google Hangouts. Deu muito certo, então ele foi lá para o Google, para o buscador, né, algumas outras ferramentas do Google, e funcionou muito bem. Em 2013, ele vai para o Google Ventures, né, que é o braço de capital de risco lá do Google, para aplicar esse método, né, que até então não se chamava Sprint ainda, né, com outras empresas, né, então com outras startups que estavam ali dentro do braço de capital de risco, né, do Google, que é a Google Ventures. E lá ele acrescenta, chegam pessoas à equipe, né? O próprio John Zeretics, né? Chegou lá, né? Que era muito legal, Magoles, né? Então chegaram umas pessoas para poder trazer a visão deles dentro de cada segmento para melhorar ainda mais esse método. E aí foi lá dentro da Google Ventures que virou um método de 5 dias. Então eles conseguiram modelar, né? Esse método que o Jake Knapp criou para um formato de 5 dias, para poder tinha mais validar. dias antes, então, no começo? Tinha mais dias. Não era definido assim uma... Ele era para validar a ideia de uma maneira, de um curto espaço de tempo, mas não tinha ainda quantos dias definidos ia fazer isso, né? Então, dentro da Google Ventures foi modelado, né, esse formato de 5 dias. E aí, em 2013, 2014, eles começam a fazer artigos sobre isso, né? Então, eles inventaram ali, né, um processo padrão, né? Então, eles padronizaram aquilo, começaram a divulgar isso internamente. Ficou muito legal, as pessoas começaram a divulgar isso, né, para outros lugares do mundo, né? Mas isso só dentro do Google. E em 2016, eles lançam um livro, né, que é o Sprint, aquele livrinho azul que é livro de cabeceira hoje, né, para designer, né? Então, virou o livro e aí sim, aí se popularizou no mundo. Então, esse é o Design Sprint. Então, traduzindo tudo isso que a gente contou aqui, né? O Design Sprint ele é um método para poder validar ideias em um curto espaço de tempo. Em 5 dias, aí vai seguindo aqueles passos de entendimento e tal, até chegar à parte de prototipação. Isso. Então, é uma imersão. São 5 dias. Uma imersão ali, ele é, claro, né? Ele é muito efetivo para equipes multidisciplinares, né? Então, para tudo que a gente vai fazer na vida, né, a gente precisa planejar, né? Então, são os 5 dias, mas tem que ter ali um briefing, né, antes. Ele estava até, né, falando com o Luan sobre isso aqui nos bastidores. E trazer um exemplo do Luan, né? O Luan teve que viajar, né, Luan? Teve que vir para cá, você falou que chegou aqui 6 da manhã, né? Foi isso? Você teve que fazer um planejamento. Senão você teria que saber ali, né? Quanto tempo você ia levar, né? Não sei, passagem, quanto você ia gastar. Você fez o planejamento antes de vir. Né? Então, para tudo que a gente vai fazer na vida, né, existe um planejamento. Então, para o Design Sprint ele ser efetivo, a gente entender realmente o problema que a gente vai tentar resolver através dele, né? Vai validar essa ideia para resolver um problema. A equipe ideal, o tempo, né? Que aí a gente vai chegar lá naquela pergunta do Luan, né? Como que a gente controla essa agenda? Então, a gente faz uma reunião de briefing inicial para poder montar essa estrutura do Design Sprint. Aí, depois que a gente monta essa estrutura, né, a gente tem todos os elementos que a gente precisa, né, que, na verdade, são 3, né? Problema, equipe e recursos. Então, a gente validou tudo isso, a gente vai para a semana de aplicação. Primeiro dia do Design Sprint chama-se mapear, é onde a gente vai fazer todo o levantamento de informação da ideia, do cliente ideal, né? A gente faz ali um mapa, a gente constrói um mapa para entender quem é o público principal, o público secundário, né? A gente constrói um mapa mesmo ali, né? Onde no lado esquerdo ficam os usuários, do lado direito fica a solução, e aí fica mais fácil, né? Por que a gente começa com as pontas, né?
Depois a gente vai mapear os pontos de contato desses clientes com a tua solução. Sim. E ali a gente depois divide em macro etapas, né? E a gente entende ali, né? É claro que tudo isso é muito didático, né? Mas depois a gente divide em macro etapas, né? A gente pega lá a opinião externa, a gente traz ainda especialistas externos, né? Na segunda-feira tem uma parte que a gente chama converse com o especialista, né? A gente traz ali essa equipe, ela não tem o conhecimento total para resolver aquele problema, né? A gente traz especialistas de fora. Então, por exemplo, cara, eu tenho que montar um aplicativo, mas, cara, a parte financeira, como é que fica? Não tem ninguém dentro, né, ali da nossa equipe que tem esse conhecimento. Então, eu trago um especialista de finanças para poder conversar com a equipe, né? Então, a gente monta toda essa estrutura, né? Pensa os pontos de contato, faz essa macro etapa e depois dessa conversa com os especialistas, a gente vai ter basicamente, a ferramenta que a gente chama a gente faz umas anotações, né? A gente anota basicamente o que esses profissionais estão falando dentro do nosso entendimento de problema que a gente enxerga nas macroetapas. Aí a gente cola os post-its dentro da macroetapa. Então, isso explode no primeiro dia. Assim, onde você cola mais post-it de dúvida é onde você tem a maior dor. Né? E é onde a gente vai tentar sanar ao longo da semana. Então, a gente traz tudo isso, toda essa informação que a gente precisa no primeiro dia, que é a etapa de mapear. Vai todo mundo embora para casa, volta no segundo dia, que é o dia de esboçar soluções. Né? Então, o segundo dia chama-se esboçar. A gente vai pegar todo esse conhecimento adquirido no primeiro dia e vai fazer rascunho. Vai rascunhar ali o wireframe, vai pensar se for, né, uma solução digital, né? A gente vai desenhar a solução. E o que é legal do Design Sprint, né? Que no segundo dia ele usa uma técnica que chama-se dar voz a todos. O Luan é líder de equipe, né? Então, por exemplo, Luan, cara, se você chega lá vendendo a tua ideia, é muito natural que a tua ideia a equipe vai comprar a tua ideia. Eles vão no caminho que você falar, olha, estou montando aqui essa ideia, né? Desenha esse wireframe aqui, tá, sei lá, a ferramenta, o mecanismo de busca está aqui na parte superior, porque na minha cabeça funciona assim. Cara, a tua equipe vai comprar a tua ideia. E às vezes eu quero, na verdade, que questione e às vezes a galera não questiona. Eu falo, pô, gente, questiona, por favor. Não questionar o chefe não, velho. Não, muito disso. Chefe mandou, vai fazer isso. Então, muito disso, até por medo, até a pessoa fica ali, pô, será que se eu falar ele não vai entender errado, né? Então, não vai. E às vezes nós, como líderes, né, de equipe, a gente vai mapear um processo, né? A gente vai criar uma estratégia que talvez funcione dentro do nosso entendimento. Mas quando a gente vai lá, vamos supor aqui, um processo de venda, por exemplo, né? Na cabeça da liderança, funciona de uma maneira linear. Mas quando a gente chega lá no vendedor, o cara que está lá na ponta, em contato com o cliente, ele fala assim, pô, não, para mim não funciona assim. Aqui eu tenho que dar um jeitinho, tenho que resolver, trazer essa ferramenta. Então, a visão dele é muito importante para a gente poder ser mais efetivo, né? Então, nesse segundo dia, né, acho que a mágica do Design Sprint nesse segundo dia é dar voz a todos. Porque cada um constrói a sua solução sem o outro ver o que está fazendo. Então, eu vou construir a minha em silêncio. Você vai estar lá no outro lado da sala, né? Entendi. Fazendo isso. Então, não tem discussão. Não existe discussão no Design Sprint. Isso é legal porque a gente não vai contaminar a ideia do outro e a gente vai eliminar mesmo a discussão desnecessária. Por isso que ele é muito rápido. Mas não então, é um brainstorm. Não é um brainstorm. Eu ia falar isso aí. Não é um diálogo ali. Não tem diálogo. Nesse momento. Inclusive até, né, o Jake Knapp, ele quando pensou nessas ferramentas, ele fazia sessões de brainstorm dentro do Google. E lá dentro dessas sessões de brainstorm, ele chegou numa conclusão que ele falava, cara, eu tô com... Não, um dia, na verdade, né, um engenheiro perguntou para ele assim, cara, de todos esses brainstorms que a gente faz, o que a gente já colocou em prática? E ele falou que ficou super com vergonha, não sabia o que falar. Ele falou, caramba, e agora? Ele falou que nesse dia ele não foi para casa, ele pegou todas as aplicações de brainstorm para trás que ele tinha feito e começou a mapear, né? Botar aquilo em número e tal, e ele percebeu realmente que ele chegava num bolo de post-it de ideias, era divertido de fazer, né, para integrar a equipe, mas ele não tinha aplicado nenhuma daquelas ideias dentro do Google. Nenhuma? Nenhuma. Mano, e aí às vezes a galera fala, né? Nossa, a empresa é grande, o Google e tal. Aí, ó, filho, tem cagada do mesmo jeito. Brainstorm atrás de brainstorm e nenhuma das ideias tinham virado solução efetiva lá dentro. Na verdade, quanto maior a empresa, mais dificuldade você tem para modificar as coisas ou implementar ideias, né? É que é um navio, né? Virar um navio dá trabalho. E é muito divertido, né? A sessão de brainstorm é legal, né? Que é assim, você não tem que ter medo de falar, de colocar suas ideias, por mais louca que ela seja, né? É muito interessante, só que não chega em resultado, né? Dentro dessa pesquisa que ele fez. Então, é legal essa de dar voz a todos. A gente cria ali as soluções, né? Vai
todo mundo embora para casa sem ver o que o outro fez, então vira uma pilha ali de ideias, né? No terceiro dia, a primeira atividade que a gente faz no terceiro dia, né? O terceiro dia chama-se, a gente vai, na verdade, ali escolher, né? Escolher a solução agora, né? Então, a gente vai votar na solução ideal. Então, a primeira atividade do terceiro dia chama-se Museu de Arte, é onde a gente coloca todas essas soluções na parede e ainda em silêncio, para evitar essas discussões desnecessárias, a pessoa começa a observar as ideias de todo mundo. Mas essas soluções é um desenho, é um wireframe? Ou pode ser só uma ideia escrita? Como que funciona? O design sprint ele funciona para qualquer coisa, né? Ele pode ser para um produto físico, produto digital, né? Não, mas tipo assim, por exemplo, a gente está projetando um produto digital. Certo. Então, no segundo dia, eu vou fazer um wireframe. Exato. Você vai desenhar o wireframe dentro claro, a gente já cria ali, né? No primeiro dia Porque a gente eu pega imagino. lá. O que você quer alcançar, né? Qual é a Sim. resposta que você quer ter dentro dessa semana? Tá. Né? Como que você vê a empresa dando tudo certo daqui a 5 anos, dando errado. Então, a gente faz todo esse processo. Entendi. Então, a gente já sai do primeiro dia com tudo que a gente precisa de informação para o decorrer da semana. Então, a gente vai pegar o primeiro dia baseado só em ideias ali, né? E dados. O segundo dia, a gente constrói a solução, que é um wireframe, né? Num produto digital, a gente vai construir o wireframe, né? Dentro daquilo que foi conversado no primeiro dia. Terceiro dia, a gente começa a expor essas ideias na parede, a gente cola mesmo na parede e fica todo mundo observando como se estivesse num museu de arte mesmo. Tá, vamos trazer, eu gosto de trazer exemplos reais, assim, até pra galera que tá assistindo a gente, de conseguir visualizar. Vamos supor que a gente tá nessa mesa e aí a gente tem uma dor que a gente tem que se hidratar durante o podcast. E não existe caneca, não existe caneca, não tem nada aqui pra gente tomar água e esse é um problema que a gente tem que se hidratar durante as conversas. E aí a gente vai fazer um design sprint, vai rodar um design sprint para tentar chegar numa solução de como se hidratar durante os podcasts. E aí no primeiro dia, então, a gente mapeia o cenário, como que é a mesa. Exposição, a gente vai entender, cara, como que a gente pegaria a água, fica fácil, tem que comprar em outro lugar, tem aqui no prédio. Esse é o mapeamento no primeiro dia, faz isso. Aí no segundo dia, aí, a galera vai desenhar ideias. Por exemplo, aí, cara, a gente, sei lá, vai precisar de um recipiente, não chegamos ainda numa caneca, né? Um recipiente, então, onde que a gente roda isso, né? Como é que a gente vai mandar? Tem que ir numa gráfica? Quanto custa? Aí, eu não sei quanto custa. A gente chama um cara de finanças para trazer esses dados para a gente, para você poder rodar isso, né? Então, o primeiro dia é isso, Luan, é mapear todo o processo. Aí, continua aí na tua sequência que estava legal. Segundo dia... Né? O segundo dia a gente vai desenhar. Desenhar. Aí, no caso, por exemplo, o David vai lá, vai desenhar alguma coisa, eu não estou vendo o que ele está fazendo, eu vou desenhar a minha. De repente eu desenho um balde, ele desenha, sei lá, uma xícara. Eu desenho um copo, eu desenhei, sei lá, uma torneira para ter aqui na sala. Sei lá, você vai pensar em ideias e beleza. Aí no terceiro dia você vai expor isso, sem ter nome de ninguém. Vai ser um muralzão, vai lá e coloca todas essas ideias. Mas nesse segundo dia é bem resumido, então. É uma coisa bem... resumida, assim, a ideia sucinta para poder ser exposta. Na verdade, no primeiro dia, no primeiro horário do segundo dia, a gente vai buscar inspiração. A gente vai pegar algumas coisas da internet, vai dar uma navegada ali, né? A gente cria um mural de ideias, né, dentro do que a gente viu na internet e depois a gente começa a fazer atividade para estimular a criatividade. Entendi. Inclusive tem uma ferramenta chamada Crazy 8 que é muito legal. A gente primeiro rabisca lá, né? Aí depois a gente pega o Crazy 8 e faz ali, né? Em 8 minutos, 8 ideias, né? Então você tem como tentar melhorar aquela tua ideia, né? Fazer 8 modelos dela, né? Cada um em 1 minuto, cara. É uma das atividades mais divertidas que tem. Então, a gente vai estimulando. Não, eu entendi. Então, vai sendo dividido, assim. Tem todos os passo a passos, assim, orientados segundo a metodologia, né? Então, tipo, na primeira hora, no primeiro horário, faz tal coisa. Na segunda hora, aí vai direcionando. Entendi. No total, né, ao longo da semana, são 54 atividades. Entendi. 54. Entendi. Cronometradas. Entendi. Eu tenho lá até, né, que é uma ferramenta clássica lá do Design Sprint, que é o Time Timer, né? Eu tenho lá, inclusive, que é um relojão que a gente tem, que a gente puxa lá, sei lá, essa atividade tem 15 minutos. A gente puxa ele fica vermelho no 15 e ele vai voltando. Quando chega no 0, ele apita e é hora de parar, né? Então, é tudo cronometrado. E a gente aplica 54 atividades ao longo da semana. Aí eu continuando com o exemplo do Luan, vai pro terceiro dia. Terceiro dia. Colocou tudo na parede, aí primeiro momento a gente observa. A gente dá um tempo, 15 minutos, para observar, sem ninguém falar nada com ninguém. E quem que pega e
coloca, tem um facilitador. Tem um facilitador. Então, lá a equipe, né, é importante, né? A gente, nessa reunião de briefing, a gente ter a montagem da equipe de 3 a 7 pessoas multidisciplinares, né, que estão envolvidas com o projeto. Não pode ter mais que 7. Pode ter, mas segundo a metodologia tradicional, a gente começa a perder um pouco do foco, né? Fica um pouco mais difícil para o facilitador, principalmente um facilitador iniciante, manter os ânimos ali dentro da sala, né? Porque a gente sabe que, assim, eu estou falando aqui que é como se fosse muito fácil também, né? Não pode falar e tal. Sim. Mas tem um momento de moderação ali, né? Então, quando passa de 7 pessoas, foge um pouco ali da gente conseguir manter os ânimos dentro da sala, né? Então, o recomendado é de 3 a 7 pessoas. Perfeito. A gente tem o facilitador, né? A pessoa que vai aplicar. A gente tem um decisor para poder ajudar a tomar a decisão mais rápido ali. A gente vai criando um caminho, mas em momento-chave ali, a gente entra com o facilitador, com o definidor para ele escolher o caminho. Isso também evita discussões desnecessárias, né? A gente tem ali, a gente chama de o criador de caso, que sempre tem, né, na equipe, um cara, não que ele seja o chatão, mas assim, o cara que sempre questiona tudo, né? Ele tem uma visão, a gente fala, cara, essa caneca precisa ficar aqui. O cara fala, mas por que ela não fica desse lado, né? Não tem isso? Sempre tem alguém na equipe. E é importante ter essa pessoa dentro da equipe, né, do Design Sprint, para ele ter essa visão diferenciada. Então, é basicamente isso. Monta essa equipe e tem um facilitador, né? O cara que vai fazer ali, manter todo mundo na linha ali no cronograma, né? No tempo, né? É importante ter o facilitador. Então, vamos lá. Voltando ao terceiro dia, né? Todo mundo visualizou. Aí, legal. Gostei aqui desse ponto, gostei desse. O que a gente faz? Segunda rodada é votação. Cada um recebe ali um bloquinho de adesivo de bolinha e a gente vai criando um mapa de calor, né? Então, vai uma série de votações para deixar, assim, na visão da equipe, o que mais vai funcionar, né? Dentro de tudo isso que a gente construiu, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar tudo isso, né? Então, a gente pega os pontos ali, né? Onde a gente enxerga que vai ter mais chance de sucesso, baseado no conhecimento da equipe. Aí vem o decisor e vota. Olha, a gente vai por esse caminho. E depois não pode mais voltar atrás. Tá, então, por exemplo, só para... Pega todos os desenhos, colocou meu balde, colocou tua xícara... Colocou teu copo ou a torneira e coloca lá. Aí a galera olha, ninguém sabe de quem é de quem, e vai votar. Aí vamos supor que a torneira ganhou, tem mais voto. Aí o decisor vai falar, beleza, vamos pelo caminho da torneira, é isso? Depende da visão dele. Ele pode mudar se ele quiser. Só que, assim, se a maioria votou na torneira, mas ele olhou que o copo é melhor, vai falar, não, galera, vai pelo copo. Aí a gente vai na do decisor, só que aí a responsabilidade é totalmente dele. Entendi. Mas aí, eu vou viajando nas ideias, a Disney ativando isso. E todo mundo vota? Todo mundo vota. Cada um votar no seu. Não, mas assim, a gente tem... Não pode. Não, a gente cria primeiro com o adesivo menor, a gente faz um mapa de calor. Sim. Depois a gente tem essa votação para ajudar o líder a tomar a decisão. Então, geralmente, nunca dá. Assim. Não, eu tô pensando aqui já na... É porque, por exemplo, quando a gente cria um mapa de calor, é normal, né? Natural do ser humano, ele vai falar, poxa, que aquela ali é legal, hein? Aí ele não vai na dele, ele coloca lá naquela que tem mais votos. Entendi. Então, a gente cria um caminho para esse decisor escolher o que a gente vai fazer, basicamente, né? Aí, depois disso, né? Votou, tomou a decisão, aí vai todo mundo almoçar e quando volta a gente cria um storyboard. Aí a gente vai pegar tudo aquilo que foi feito. Pode ser que, por exemplo, né, igual aqui na ideia do Luan, né? O balde do Luan tem um ponto positivo. A gente vai trazer isso para dentro do storyboard, né? Legal. A xícara do David foi a que teve mais voto, é que tem mais chance de sucesso. Pô, bacana. A gente vai trabalhar em cima da ideia dele. Mas, pô, a gente vai precisar de uma torneira também, né? Então, a gente vai pegar tudo isso e quem dá esse caminho no final, a gente cria todo esse contexto por trás ali e quem toma essa decisão é o decisor. E a gente traz o que foi de melhor para dentro de um storyboard final de 15 telas. Aí a gente vai, né, para um produto digital aqui, né, que a gente está falando. Então, a gente cria aí, né, o storyboard é muito legal, muito utilizado, inclusive no segmento de cinema, né? Sim, hoje, né, Então, você vai criar esse storyboard para montar a jornada do usuário. Como ele usaria essa solução para essa dor. Isso, exatamente. Se fosse no caso da água aqui, tem a torneira, ele tem que pegar o copo, tem que ir lá levar, tem que abrir a torneira, tem que pôr aqui, depois tem que pôr em cima da mesa para não molhar, talvez tem que pôr um negocinho embaixo, igual tem aqui. Então, você vai pensando em toda essa jornada que ele faz para solucionar a dor dele ali, que no nosso caso de exemplo é beber a água. Beber a água, e aí a gente tem que tentar colocar essa jornada em 15 passos, como se fosse, né? No caso, 15 telas, né? O que esse storyboard vai ajudar a gente? A voltar para o quarto dia e criar um protótipo. A gente vai pegar tudo isso que foi feito no storyboard e a gente tem um dia para prototipar. Aí é onde entra o Figma. Sim.
né? Que é o quarto dia. É o quarto dia. Que aí você vai prototipar. Em cima do storyboard, né, a gente vai transformar aquelas telas que estão desenhadas à mão em um produto digital. Se no caso do copo, tem que fazer um copo ali no... Sim. Aí tem um grande exemplo, né, lá da comunidade, que é a Kodak, né? A Kodak, quando ela foi fazer a câmera, né, câmera digital, né, aquele joystickzinho que tem atrás, eles modelaram, né, com um estilete, né, no isopor. Foi feito no isopor para poder testar. Então, o que é o ideal do protótipo? É a gente conseguir testar no último dia. Tem que sair alguma coisa tangível ali para a gente poder trazer. Tem um dia para fazer um protótipo para no quinto dia testar. E assim, esse protótipo tem número de páginas de... Não, aí depende do objetivo. As 15 telas do storyboard. Entendi. A gente vai modelar ali as 15... Geralmente não dá 15, né? Quando a gente pega no terceiro dia, né? Que a gente fez o mapa de calor, votou... Geralmente ficam algumas telas ali ociosas, né? Então, a gente vai mapear mesmo a jornada, né? O que o Luan falou. A gente, para chegar, pesquisa um copo, né? A gente não vai direto na tela do copo. A gente vai abrir o navegador, a gente vai pesquisar no Google, né? Então, a gente vai ter esse passo a passo, a gente deixa essas telas para preenchimento. E a gente desenha isso lá também, né? Pega lá um print lá da tela do Google, né? Coloca ali para a pessoa navegar, entrar lá Então, a gente quer entender mesmo o passo a passo. Porque quem vai trazer a resposta é o usuário final, né? Então, a gente tem que testar isso com ele. Então, a gente monta esse protótipo, né? No final do dia, a gente testa esse protótipo. Então, ele é dividido ali em 3 etapas também, né? De conferência, né? Então, é criação, confere. Cria, confere. Na verdade, cria, confere, avalia, né? Ajusta, confere, ajusta final e testa. É basicamente assim que funciona o dia do protótipo. Testamos ele, a gente vai selecionar uma pessoa, um membro da equipe, para ele ser um entrevistador, onde a gente vai criar um formulário de pergunta para o último dia. O que a gente quer perguntar para o usuário? Mas o teste é no quarto ou no quinto dia? No quinto dia. Falei quarto? Não, eu errei. Então, no quarto dia é protótipo. Só faz o protótipo. Protótipo e faz esse teste final, e no final do dia a gente monta o script, né? Faz um teste final desse protótipo se está... navegável para testar com o usuário final no quinto dia. Tem algum defeito, alguma coisa ali, porque acontece demais, assim, da gente, por exemplo, deixar uma falhazinha, uma frase escrita errada, aí muda todo o contexto no dia do teste, que o cara vai começar a querer consertar o protótipo pra gente, né? Então, perde um pouco aquele viés, né, de chegar no resultado final. O cara vê, essa cor aqui tá estranha, né? Isso aqui, a frase aqui tá esquisita. Aí vira, o cara quer ajudar a gente a arrumar, e não a gente entender o caminho que ele tá fazendo ali para chegar no resultado que a gente precisa, né? Sim. Então, a gente faz esse teste final. Depois do teste final, a gente cria um script, né? Onde o que a gente vai perguntar? Como é que é o passo a passo de execução e o que a gente tem que perguntar em cada passo? No caso do copo aqui, que a gente está falando, aí a gente, no quinto dia, no quarto dia que a gente for fazer um protótipo de um copo, como é que a gente faria? Pegaria, sei lá, um copo de plástico, pegaria uma coisa mais fácil de prototipar e... Hoje tem várias alternativas, né? Hoje a gente tem aí tecnologia, né? Por exemplo, daria para fazer com uma impressora 3D hoje, né? Então, assim, o Google lá, né? No começo, vamos trazer lá para 2016, né? Usava muito isopor, né? Massinha de modelar, para, por exemplo, layout interno, né? Fazia com peça de Lego, né? Montava o Lego. Montar aqui, fazer, testar, ver se ia ficar fácil, se a pessoa ia beber, se ia conseguir pegar, se não ia atrapalhar na filmagem. Isso aí, poderia ser isso. No pecinha de Lego, colocar ali a exposição das câmeras, a mesa, colocar a gente ali sentado e o copo, né? Ele vai atrapalhar na hora da filmagem, então dá para fazer um monte de muito teste. Legal. Se bater aqui, vai cair água, várias... Dá para fazer várias possibilidades. E são infinitas, né? Sim. E são infinitas também a maneira de fazer protótipo, né, cara? Usar a criatividade. Perfeito. Igual, né, chega muito lá, né, nesse programa do Sebrae que eu atuei, né? Eram pequenos empreendedores. Então a pessoa falava assim, cara, o que é Figma? Sim. Né? Não tem nenhuma habilidade, nunca tinha ouvido falar. Então não precisa você prototipar um site, por exemplo, né? Uma tela, né? As telas do site no Figma. A gente pode usar o PowerPoint, por exemplo, né? Cada tela ser um slide. Sim. Fica mais fácil, né, para o usuário. Então usa a criatividade. Mas aí no quinto dia testa com quem? Vamos lá. Então, o primeiro dia a gente mapeou o usuário, né? Sim. A gente fez lá, lembra do mapa do usuário, né? A gente viu ali o público-alvo ideal, né? E o público-alvo secundário, né? O público-alvo principal, o público-alvo secundário. Nesses 3 dias seguintes, a gente vai convidando 5 pessoas com esse perfil para vir testar no último dia. Entendi. E aí, 5 pessoas, né? Aí tem ali também, sempre me perguntam isso, né? Por que 5, né? 5 é o número ideal, né? E aí eu vi lá que você tem lá as heurísticas de Nielsen, né? Sim, 5 pessoas. Então, esse é o dado, né? O gráfico de Nielsen, né?
Então, o Jacob Nielsen, né, ele é o pai da usabilidade, ele teve essa dúvida também. Quantas pessoas eu preciso para fazer um teste de usabilidade ideal, né? E aí ele pegou 80 dos maiores testes de usabilidade dele para trás, né? Teste lá com a Coca-Cola, né? Com a Nike, né? Então o cara fez teste de usabilidade com as maiores empresas do mundo. E teste de usabilidade com 5, 10, 500, 1000 pessoas, né? E ele descobriu que a partir do quinto elemento ele já tinha ali os padrões que ele precisava e o esforço que ele fazia era muito grande e o resultado basicamente o mesmo, né? E 5 dias fica ideal. A gente divide ali em 5 momentos, né, ao longo do dia e faz essa pesquisa ali, né, com 5 usuários finais ali, né, do nosso público-alvo ideal. Testou no quinto dia e aí como que gera o resultado aí? Tipo, o que gera de insumo pra gente? Legal. Primeiro é que assim, né, cara, é fantástico. Além de, não, claro, além de todo a dinâmica, o esforço, o aprendizado, né, durante o processo. Existem 3 caminhos, né, nesse último dia, né? A gente vai sair com o produto validado, não validado ou talvez validado. Aí eu vou chegar lá onde o facilitador ele entrega no final, né? Primeiro passo é isso, analisar a validação, né? Então, validou, legal, cara. Validou, o que eu vou fazer? Eu vou te entregar um relatório sobre tudo isso que foi feito e te ajudar nos próximos passos, né? O que é o próximo passo, né? É virar um MVP, colocar no mercado, começar a fazer as primeiras vendas, né? E eu te entrego também, né? Claro, aí depende muito de facilitador para facilitador. Na minha consultoria, eu entrego os assets também, né? Tudo que foi feito no protótipo, se fez sentido, foi validado, eu já te entrego só para você mandar para a equipe de desenvolvimento e já rodar o teu produto final, ou o teu MVP, né? Para a gente começar a validar ele. Não passou, não foi validado. Aí, né, na minha consultoria, a gente entra com até psicólogo ali, né? Porque às vezes é a ideia da vida do cara, né? O cara fala, cara, pô, essa ideia vai explodir, cara. Não tem como dar errado, né? E dar errado, o cara fica louco, né? Fala, não, esse cara do Design Sprint é maluco, né? Aí ele que tá errado, a minha ideia é boa. Então a gente traz até uma galera para conversar com eles, porque às vezes o cara não aceita. E a gente chama de processo de backlog, né? Pode ser que, cara, ali não deu certo naquele momento, mas não é que para você desistir da ideia, né? Talvez não é o momento, né? Então, a gente tem que conversar com a pessoa, com o profissional. E o talvez seja validado, aí a gente joga para um sprint de refinamento. A gente não faz todo o processo de novo, mas a gente passa por um sprint mais curto de 3 dias, né? É onde a gente vai refinar, até chegar ou validação ou não validação. E é isso, né? Validou, a gente entrega todo o relatório, tudo que foi feito ao longo da semana, ajuda a dar os próximos passos e entrega os assets. Basicamente, cara, e esse lance que você falou de, tipo, às vezes não é o momento certo, eu tenho um exemplo real lá da minha cidade, tipo, que tentaram alguns anos atrás fazer um condomínio fechado lá em José Bonifácio. Há muitos anos atrás, sei lá, uns 20 anos atrás. E a cidade não estava madura para ter um condomínio fechado. Cidade pequena, interior. E aí o que aconteceu? Não deu certo. Acabou virando um bairro até estranho, porque era fechado o condomínio. Aí eu abriu meio que as, tipo, não é porteira, né? Abriu os portão assim do condomínio. É tudo meio que murado, mas com os portão tudo aberto hoje. E aí as primeiras casas do condomínio, assim, que agora virou um bairro, é umas casas mais bonitas, assim, e o restante das casas são casas populares, comuns. E ficou um bairro até estranho, né? Porque as primeiras casas no começo assim, do bairro são casas de alto valor tal, e as outras são casas mais comuns, populares, ali dentro da faixa do preço que a maioria das pessoas conseguem comprar. Só que agora tem um outro condomínio lá, que foi feito agora, tipo, mais recente, sei lá, de uns 7, 8 anos pra cá, que aí tem casa de 1,5 milhão. Você fala, mano... Tipo, né, foi uma ideia boa no momento errado. Igual você falou, que tipo, pô, não joga fora fazer um condomínio fechado, mas tá vendo que agora as pessoas não estão querendo? Vamos esperar que aí no momento que as pessoas quiserem talvez ter o poder aquisitivo para fazer, você faz e dá certo. E aí deu certo. Olha só que é meio louco, né? Muito, muito. Então, de fazer a coisa certa no momento errado, né? Tudo tem um time ali. Um exemplo clássico disso é o Flickr com o Instagram. O Flickr era uma ferramenta muito melhor do que a do Instagram quando os dois foram lançados, né, ali, né? Claro que o Instagram foi depois. Só que o que acontecia? Na época do Flickr, primeiro, internet, né? Não era como a gente tem hoje, né? O advento da internet, né? Que veio depois, que, pô, a gente conseguiu internet com banda larga. E lá na época do Flickr era ainda máquina digital, né? A gente tinha que tirar a foto, descarregar no computador, subir para a ferramenta...
E aí não tinha. Aí depois veio... veio... subia as fotos tudo com alta qualidade mesmo. Com alta qualidade, Ficava né? baixando a qualidade Não, ali. não tinha edição, nada de subir. Era o que tinha na época, né? Só que era uma ferramenta muito mais interessante do que quando foi lançada a primeira versão do Instagram. Só que quando lançou o Instagram, todo mundo já tinha celular, todo mundo já tinha internet de alta velocidade, cara, e aí explodiu e o Instagram virou o que virou agora. Então, assim, a ferramenta era muito melhor, só que ela foi lançada no momento errado. E voltando lá para aquela pergunta do Luan, como que a gente aplica isso nas empresas? Dá para aplicar isso? Porque, como o Luan pontuou aí, teve uma época do livro, né? Que lançaram o livro, foi um boom, assim. Então, design sprint. Eu até fiz vídeos explicando sobre design sprint, claro que não com essa profundidade que você colocou aí. Mas aí a gente acabou vendo que acabou esmiuçando, né? O pessoal fala menos ou não vejo tanto aplicar assim. Por que você acha disso? E se dá realmente para aplicar? E o jeito que ele explicou, tipo, mano, tipo, dá vontade de fazer agora. Umas paradas lá e fala, mano, dá pra fazer, mano. Por que não estamos fazendo, sabe? Ele, aqui, a tradução do livro, né, pra cá, ele veio como aplicar novas ideias em apenas 5 dias, né? Mas a tradução original é como resolver problemas críticos em apenas 5 dias. Então, eu acho que caiu aqui, talvez em desuso, né, ou não é tão usual, né, o design sprint no Brasil, por conta da velocidade da galera mesmo aqui, né? A questão de querer chegar no resultado, né, numa velocidade surreal, né? Porque, por exemplo, o primeiro episódio lá da nossa comunidade aqui do Brasil, né, a gente fez com o Steph Cruchon. Ele falou assim, como é que é aí no Brasil? Todas as empresas usam o design sprint? Eu falei, não. Ele falou, aqui na Europa todas as empresas usam uma ferramenta que é obrigatória para quando você vai lançar um novo produto, quando você vai abrir uma empresa, é obrigatório. Caraca, olha a diferença. Por que aí no Brasil não acontece, né? Eu acho que aqui é a questão do valor. É valorizar ou talvez ter, uma comunidade, né, para poder a gente disseminar esse conhecimento aqui, né? Porque como que eu enxergo o design sprint, né? É uma história meio trágica aqui que eu vou contar, mas ela faz todo sentido, né? Imagina que tem um grupo de pessoas que está numa floresta, né? Caminhando ali, fazendo uma trilha. E um membro dessa equipe, ele se perde, né? E o cara vai para o meio de uma floresta fechada, uma mata fechada. O cara não sabe, está desorientado. E aí está ali acabando os recursos dele, água, comida. O cara está lá perdido na floresta. Ele vai subindo numa montanha, que é o caminho que ele está, né? Achou que ele chegaria em algum lugar para poder encontrar alguém. E lá nesse caminho ele vê um grupo de pessoas lá embaixo. Só que ele já está exausto. Ele já está caminhando na floresta há um tempo, acabando o recurso, né? O cara não tem mais força. Ele lembra que na mochila dele tem uma corda, né? E ele fala, cara, vou descer isso aqui, vou dar meu último gás aqui para chegar lá na galera. E ele desesperadamente, ele pega aquela corda do jeito que está na mochila, amarra numa árvore e começa a descer. Chega no meio do caminho, ele percebe que a corda está toda embolada. Ele não consegue chegar no final. E ele não tem mais força para subir. O que vai acontecer com esse cara? Né? A tragédia está anunciada. O que era o ideal desse cara fazer primeiro? Cara, era primeiro ver se ele realmente tinha força para descer. Era ele medir a corda, ver se ia chegar lá. Pegar a corda da mochila, desembolar ela. Amarrar de uma maneira exata numa árvore, né, para ele poder descer. Ou seja, é o preparo. É muito mais fácil a gente ver, né, resolver a coisa antes do que no meio do caminho, como eu já contei nessa história. Então, assim, para dar certo o design sprint, né? Não sei se eu vou responder exatamente a tua pergunta, mas é a pessoa dar mais valor a começar do jeito certo. Porque no Brasil acontece muito de começar, vamos embora fazer, cara. O brasileiro é muito criativo, né? Então, vamos embora fazer e vendo o que dá, né? Não tô falando que todas as empresas são assim, né? Não estou generalizando aqui, mas talvez tenha caído em desuso por isso. Porque, assim, a pessoa prefere passar 5 dias fazendo o que tem que ser feito ao longo do dia do que dedicar 5 dias para saber se o negócio dela vai dar certo. Então, assim, isso até é uma quebra de objeções, né? Para quem tem, né, uma empresa, né, como a minha, de design sprint, é perguntar para a pessoa, cara, esse problema realmente é crítico? É importante você resolver? Ou seja, se você não resolver ele, a tua empresa vai continuar existindo? Né? Se o cara falar, cara, é importante, tem que resolver. Então, por que você não consegue parar 5 dias para poder resolver isso? Então, talvez, Luan, seja isso, né? Talvez seja a pessoa entender a importância de você preparar para poder fazer as coisas da maneira certa. E não começar a entender no meio do caminho que deu errado. Nossa, perfeito, né? Eu já ouvi, eu não lembro se a galera fala que, tipo, acho que é no Japão, algum país, tipo, de lá, que a galera, tipo,
se prepara muito mais do que a execução. Tipo, eles executam muito mais rápido porque eles ficam muito mais tempo se preparando, sabe? Posso contar uma história tão rápida aí nisso que você está falando? Sim. Tem uma competição de cortar árvore. Aí tinham 2 competidores. Um começou a competição, já pegou o machado e começou na árvore. Aí eles tinham, assim, tipo, 1 hora para poder derrubar aquela árvore, né? E o cara começou, a árvore grossa, batendo, e o outro começou a molar o facão, o machado. Ele levou 45 minutos amolando o machado dele e o outro lá batendo. Quando ele chegou, tava afiadinho, ele bateu, em 10 minutos derrubou, o outro não conseguiu derrubar a árvore. Então, amolar o teu machado, às vezes, é mais importante do que você chegar e tentar já derrubar a árvore de uma vez. Perfeito, né? É realidade mesmo, né, cara? Porque esse do lance que eu falei não sei se é do Japão, qual país que é, que eu já lembro que uma vez, tipo, acho que deu, tipo, um terremoto lá, que abriu um buraco, os caras, tipo, em poucos dias, tipo... Faltou tudo, assim, a galera até zoou com o meme, que, tipo, aqui no Brasil, o asfalto fica tudo suado, os caras remenda e não conserta. Lá passa o terremoto, os caras no outro dia tem asfalto, pouco tempo depois os caras têm tudo novinho e dura, velho, pra segurar terremoto, bicho. É que também, às vezes, não há interesses, né, em resolver. Ou interesse de fazer... político, né? Não, até a empresa mesmo, dependendo do produto, enfim, do cenário da empresa, às vezes é interessante procrastinar, é interessante deixar as coisas rolarem e não resolver os problemas, né? Verdade. Então é isso. Então, assim, essa informação que o Steph Cruchon trouxe, cara, isso me deixa assim, falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Foi por isso que surgiu a comunidade. Aqui a gente, né, tá tentando fomentar, porque ele falou que é obrigatório todas as empresas, startups, né? Startup já começa rodando Design Sprint. Então, antes de fazer um MVP... Então, lá na Europa, tem essa cultura... Não em todos os lugares. Tem alguns países específicos? Tem específico, a Alemanha é muito forte, né? A Alemanha a gente tem lá a J-Smart lá, né? Que é muito forte, né? Então, ela fomentou bem lá o Design Sprint junto com o Jake Knapp, né? Então, lá eles modelaram até o Design Sprint 2.0, que é ainda mais rápido, né? Um Design Sprint de 4 dias. Aí eu vou até complementar isso para responder a tua pergunta, né? Que existem algumas adaptações, né? Eu não sou muito adepto, né, a adaptações, eu gosto de rodar o tradicional mesmo ali de 5 dias. Mas, cara, está sendo fantástico a comunidade, porque eu tenho visto, assim, as pessoas que aplicam aqui no Brasil a criatividade do brasileiro, né? Cara, é muito interessante. Dá para fazer um livro disso, inclusive, né? De como aplicar o Design Sprint na visão do brasileiro. Porque, cara, é louco. Que os caras colocam lá, por exemplo, já vi lá, né? Eu não vou lembrar agora quem foi o palestrante, mas, cara, eu rodo lá os 3 primeiros dias, e aí eu dou um intervalo maior no protótipo. Entendeu? Aí depois eu vou lá e testo. Cara, eu faço, tipo, 2 dias, né? Que aí é a visão do Design Sprint 2.0, que aí a gente ganha tempo, né? Porque, assim, o empreendedor brasileiro, né? O empresário, ele vai falar, cara, eu não posso parar 5 dias a minha produção da minha empresa para poder rodar o Design Sprint. Aí entra o Design Sprint 2.0, onde a gente roda 2 dias, a gente faz toda essa parte de levantamento, né? Antes do protótipo, com a equipe. Aí entra uma agência como a AJ Smart, né? E ela faz 2 dias sem a equipe. Então, ela monta o protótipo baseado em tudo que ela levantou, ela monta o protótipo sozinho e testa sozinho e depois só apresenta os resultados. Entendi. Então, a gente, ao invés de passar 5 dias, a gente passa 2 dias com a equipe, né, em si. Que é um obstáculo, né? Que nem você falou aí. Pô, vai 5 dias alocar o pessoal aqui. E, inclusive, essa questão de alocar tem que ser presencial. Dá para fazer online? Não, existe. Inclusive, foi uma das nossas palestrantes lá que criou o Design Sprint remoto, que é a Jack Coburn, né? Ela é norte-americana também, ajudou a escrever o livro junto com o Jake Knapp. Ela elaborou em 2017 o Design Sprint remoto. Dá para fazer online também, que funciona super bem, cara. E é sempre o dia todo? São quantas horas? Ele começa, né, de 10 às 5, né? Ele vai de 10 às 5, presencial, o último dia a gente chega um pouquinho mais cedo só para arrumar uma segunda sala, né? Então a gente organiza a segunda sala, vai de 9 às 5. Mas para rodar o Design Sprint, são 5 dias, de 10 da manhã às 5 da tarde, com 1 hora de intervalo. A hora de intervalo ela é proposital também um pouco mais tarde, né? Na hora da divisão ali das atividades e também para estar o restaurante menos vazio, né? Sei lá, a gente vai comer aqui por perto e está muito cheio, né? Para não atrasar. Então a gente sai um pouquinho mais tarde ali, né? Nesse intervalo do almoço. Mas é de 10 às 5 todos os dias, né? Com 1 hora de almoço. Sim. Pô, muito legal, né? Não, falando assim, pô, eu já imagino uns workshops já pra fazer, né? Que nem a gente tava conversando aí. Mas assim, também,
o Design Sprint ele serve, então, para resolver um problema em específico, não de uma maneira mais holística, mais ampla, ou não. Até você pontuou a questão das startups, que elas utilizam isso no começo e tal, lá na Europa. Então, dá para também eu pensar em utilizar o Design Sprint para algo maior, tipo, ou ser o pontapé de algo maior, ou não, tipo assim, que nem o Luan falou aqui, tomar água e pronto. Para tomar água eu não recomendo, né? Acho que para tomar água a gente poderia ter outras ferramentas, né? Que você não precisa alocar uma equipe 5 dias, né? Então, dependendo do problema, aí sim vale a pena. Ele não é uma bala de prata, né? Não vai resolver tudo. Por exemplo, tem muita gente que me procura, até por conta do Sebrae lá, né? O Sebrae ele é uma instituição especializada em micro e pequenas empresas, né? Então, a pessoa quer abrir um restaurante no bairro dela, fala, cara, Igor, vamos rodar um design sprint para isso, né? Eu não vejo necessidade. Aí você faz uma pesquisa de mercado, né? Show, Você entendi. faz ali uma análise SWOT, né? Você não vai precisar parar uma equipe, ficar 5 dias, né? Agora, quando é algo crítico dentro tanto de uma startup ou, né, é o produto principal dela. Cara, será que vai ter tração, né, no mercado? Porque às vezes é uma ideia muito legal para a pessoa que está elaborando. Mas quando a gente vai para o mercado, né, o mercado não tem tração daquele produto. Então, existem aí, né, dois dados, né, importantes de passar aqui, né? Tem um dado da B Startup, que a cada 10 ideias que surgem, né, cada 10 startups, somente uma entra no mercado. E 9 ficam por falta de validação. Porque a pessoa acha que é uma ideia muito legal e às vezes é uma ideia legal para ela, né? E não faz sentido para o mercado. E outra importante, né? Por que a gente tem que rodar um design sprint, né? Porque existe o método tradicional de lançamento de produtos, né, no mercado, são 4 passos, né? O primeiro passo é a ideia. Tive uma ideia legal aqui, né, de beber água, né, de uma maneira diferente aqui, né? Pensei numa ideia. Depois, o segundo passo é o desenvolvimento. É a gente começar realmente a elaborar isso, né? A fase da ideia a gente não gasta dinheiro, né? Porque tem aquela frase, né? Sonhar não custa nada, né? A segunda fase, desenvolvimento, a gente já começa. Vamos, sei lá, pegar uma impressora 3D, rodar isso, ver uma empresa, né? Ou alugar um espaço, sei lá. A gente já começa a gastar com isso. O terceiro passo, depois que a ideia está pronta, né? O terceiro passo é lançamento. Agora a gente tem que fazer essa ideia chegar no nosso público-alvo. E o último passo são os dados, é entender se deu certo, né? Segundo estatísticas aí do Google, né, dentro do programa lá do Design Sprint, leva de 6 meses a 1 ano para você dar essa volta. Sendo que aqui no Brasil, né, um dado do Sebrae, crucial do Sebrae, cada 5 empresas que abrem, uma quebra em menos de 1 ano. Ou seja, cara, de 5, uma não vai nem dar essa volta. O cara vai gastar grana. E assim, tem 2 pontos críticos, que é o ponto do desenvolvimento e o lançamento. É ali que a gente coloca dinheiro e dedica mais tempo. Né? Então, assim, para você não ficar colocando dinheiro, né? E aqui tem muito disso, né? Do cara coloca a grana dele no projeto, achando que vai dar certo, sem fazer nenhuma validação. Ele gasta o dinheiro dele todo. Daqui a pouco o cara tá pegando dinheiro emprestado no banco. Acabou, pega dinheiro emprestado com a família. Acabou, pega dinheiro com a agiota. E aí vai, né? O cara se enrola todo. Então, assim, para você não passar por esses 2 problemas ali de tempo e dinheiro, cara, valida. O agiota é o pior, né? Né? Então, assim, elimina, né, a etapa de desenvolvimento e lançamento. Você pula direto da etapa da ideia para os dados, que a gente precisa saber se vai dar certo. E o Design Sprint entra exatamente nesse ponto. E aí como você falou, aí tem sua empresa e tem empresas que fazem esse trabalho assim de consultoria aplicando o Design Sprint. Então, você pega uma empresa, identifica o problema crítico que ela tem ali, roda o Design Sprint e gera aí desse resultado, que é uma equipe multidisciplinar, que você vai chamar pessoas de diferentes áreas ali, vai gerar um relatório, aí a partir desse relatório e desses outros entregáveis, a empresa vai poder decidir ali prosseguir ou não. A gente faz uma reunião de briefing, né, com essa empresa, né? Então a empresa lá achou o Igor lá, fala, cara, eu estou passando esse problema, me encontrou lá na internet, né? O que é o primeiro passo? É fazer um briefing com ela, entender primeiro problema, né? O que é o problema dela, né? Como ela pensa em solucionar esse problema, né? Depois, equipe, se ela tem equipe multidisciplinar para poder rodar isso lá dentro, né? Que a gente precisa ter, né? Essas ideias multidisciplinares para poder chegar no resultado mais efetivo. E recurso, né? Eu tenho uma sala, eu quero fazer online, né? Eu tenho 2 salas, como é que funciona, né? Então, a gente tem que saber recurso também, né? Então, problema, equipe e recurso. Fiz isso, aí eu entro, né, para a aplicação do Design Sprint. E no final tem os entregáveis. A gente faz um debriefing lá no final, né? Mais uma reunião de entrega, né? Show. Então, Luan, você tá convencido aí? Vai aplicar Design Sprint? Pô, todo dia, né? E aí tudo... Mas é igual ele falou, né? É analisável qual ferramenta utilizar. Sim. Mas é uma boa
forma de abordagem para ter ideias, né? E ver soluções ali, principalmente para fazer a galera tirar as coisas ali da mente, não ficar só no mas não funciona, mas não sei o quê. Coloca ali, vamos testar, vamos ver se o Design Sprint pode ajudar nesse sentido. Pelo menos a leitura que eu faço, como o Igor explicou. Igor, obrigado pelo papo aí, cara. Pô, passou tão rápido, né? E eu falo que, tipo, mano, esse episódio ficou tipo uma aula. Quem quiser aprender Design Sprint realmente. Só assistir, mano. Tipo, tirou várias dúvidas. Que legal, que muito bom. legal. Feliz, né? De ter sanado as cara. dúvidas aí, né? E até disseminando o conteúdo do Design Sprint, né? Que esse hoje é meu propósito, né? Principal aí, né? Claro que meu propósito principal é minha família, né? E o propósito de negócio é fomentar o Design Sprint aqui no Brasil. Deixa aí suas redes sociais pra galera te seguir, legal. como é que o pessoal pode te contratar e entrar na comunidade, como é que funciona? Eu acho que todo mundo que assistiu o comecinho desse episódio vai lembrar daquela história lá do Igor dos Anjos, né? Que eu morava no Caminho do Paraíso, vai lembrar Igor dos Anjos. Então, lembrando meu nome, né? Então, é só você me procurar lá. Minha principal rede hoje é o Instagram, né? Então, eu tenho colocado bastante conteúdo lá. É @Igor dos Anjos, né? O meu site também é www.igordosanjos.com.br. LinkedIn também, / Igor dos Anjos. Então, só lembrar do meu nome, joga lá no Google também, né? Por conta do livro, né? Das palestras aí, jogando no Google lá já me encontra. Mas todas as minhas redes, é o meu nome mesmo, Igor dos Anjos, @Igor dos Anjos, vai lembrar de mim lá e vai conseguir me encontrar. Então, dos Anjos é um sobrenome. É um sobrenome. Olha só. Igor dos Anjos. Igor, até dá pra, se você quiser expandir o negócio aí, criar uma loja de coisas religiosas. Artigos religiosos. Artigos religiosos. Dos Anjos. O meu logo é uma asa, né? O meu logo já é uma asinha. Né? Tinha que ser. Aí Não tinha tem que como ser, não ser, não tem como não ser. Muito legal, pessoal. Então é isso, né? Convidar também, posso convidar o pessoal lá para a comunidade, né? Claro, Sim, com sim. certeza. Então, lá através do meu Instagram, lá no link na bio, né? Tem lá o link de como entrar na comunidade. Hoje a gente está lá com 280 membros, né? Dentro da comunidade. A gente faz os meetups semanais. Então, lá no meu Instagram, tem lá no link na bio, né? Para você poder entrar no nosso grupo de WhatsApp. E através do grupo de WhatsApp a gente vai lá divulgando. Tem 2 episódios lá fantásticos lá, né? Um com o David, outro com o Luan. A gente tem que colocar lá para rodar, né? São os piores. Não, tá fantástico lá. Então, obrigado vocês também por terem participado lá. Pô, é uma honra, cara, estar aqui com vocês hoje. Obrigadão, É mano. um sonho mesmo estar aqui. Não, imagina, Que isso, cara. isso. Pô, Obrigado aí pelo conteúdo, pela disposição também de estar aqui com a gente no nosso podcast. É isso aí. E você também que acompanha a gente aqui, né? Todos os episódios, tá sempre aí deixando comentário, ativando as notificações, deixando o like, fazendo a corrente do bem, que é pegar o link desse episódio e compartilhar com 2 pessoas, pedindo para ela compartilhar com mais 2 pessoas. É isso aí. Então, ó, você que está assistindo no YouTube, se inscreva, deixa o like também lá no Spotify, na Apple, onde você estiver escutando, na Deezer. Amazon, todas as plataformas. Segue a gente no Instagram, que a gente tá publicando uns cortes lá. A gente divulga os novos episódios também pelo Instagram. Também tem o LinkedIn do Semiose. E é isso. Então, e antes, né, agradecer o pessoal da PM3 aqui pelo espaço, novamente, brigadão. E tem o link do curso da PM3 Product Design aqui na descrição. Então, você vai encontrar o link, clica no link e depois você pode inserir o cupom DavidArt. Assim, você vai ter desconto para fazer a formação DPD da PM3. É isso aí. Valeu e até o próximo. Valeu! Que legal.